Olá, olá, Sueli, boa noite. Olha os coraçõezinhos aí. Ari, boa noite. Fabrício, sumidinho, boa noite. Adriana, sejam todos muito bem-vindos. Will, seja bem-vindo, boa noite. Gladys, o nosso convidado da noite já chegou. Lili, minha sogra também. Boa noite. Não é, Ari? Hoje você tá rápido, chegou rapidinho. Nana, seja bem-vinda. A Fábio também tá aí. Clara. Que bom que você voltou, Fabrício. Não some, não. Ana Paula também entrou. Seja bem-vinda. Uma boa noite a todos. Vou fixar o comentário aqui. Enquanto vocês vão chegando. Mandar uns aviõezinhos também. Pronto, já mandei uns aviõezinhos. Silvia, seja bem-vinda, boa noite. A Dani aí também, boa noite, Dani. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos chegando no meio do nosso livro. Já caminhamos bastante. Débora, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui também. Já caminhamos um bom pedaço com o médico Jesus. Vou chamar o nosso convidado. A Luísa, eu vou te chamar. Tá pronto? Deixa eu achar você aqui. Pronto. Aloysio. Jucimara, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Aloysio, cadê você? Estou tentando entrar aqui, virar a câmera aqui, mas eu bato nos comentários aqui e Peraí que aí eu eu vou, não consigo virar a câmera. Desativa os comentários, só um pouquinho só. eu vou Senão desativar. eu começo a denunciar os comentários. Pronto. Aí, pode colocar os comentários agora. Olha ele aí, gente. A Fê, seja bem-vinda. A Luiz, nós somos de Pá de Jarrinha. Você viu só? Combinado, hein? É uniforme. É, sem querer. De vez em quando acontecia isso com a Martielli. A gente não combinava, a gente estava de azul. Ai, muito bom. A Luiz, estou tão feliz de ter você aqui. Hoje nós estamos aqui num marco importante para o nosso livro, né? Metade. E a gente aprendeu tanta coisa boa, viu tanta coisa boa. E tudo se iniciou com você, né, meu amigo? Por isso não poderia ser diferente você estar na primeira live, no meio do livro, e com certeza estará outras vezes e também no final, no fechamento. Se Deus quiser, estaremos sim. Com maior alegria poder contar com você nesse projeto, né? Aquilo que eu falo, né? O projeto não é meu, né? Nem do Jerônimo, nem do De Luca.
da espiritualidade. A gente é só instrumento de levar a mensagem. E essa mensagem faz um bem danado para a gente. Isso que a gente fala, né? Serve para os amigos? Serve, mas o principal beneficiado somos nós mesmos. Que dá aquela paz de espírito tão importante, né? É verdade, Aloysio. São momentos muito preciosos que a gente passa aqui, né? A gente Exato. interage, Hum. recebe, emana energia, e tem contato com essas lições, né? E principalmente no momento em que a gente está vivendo. A gente precisa se apoiar, né? Mais nos ensinamentos da doutrina, nos ensinamentos de Jesus. Ai, meu amigo. Então vamos nessa? Vamos, né? Bom, antes de mais nada, só dar um recado, né? A Dani vai estar Vamos. conosco, não neste sábado, não amanhã, no dia 10, né? Do Refletindo com Verdade. Amigos. E eu tô te devendo um tema aí. É verdade. Pensa com carinho que o tema vem. Com certeza. Ai, então, vou fazer a prece inicial. A Luísa faz o fechamento para nós. Então, convido a todos que se sentirem à vontade, que fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, que se achega a nós neste momento, que nos envolve em fluidos de paz e de harmonia. Somos tão felizes e gratos, Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos uma vez mais para conhecer mais de Ti, para inundar os nossos corações com a Tua luz, para curar as nossas almas com um remédio prescrito há muito tempo por Ti, o amor. São momentos tão difíceis, Senhor, que todos nós passamos aqui nesta terra, onde necessitamos estar para aprender. Mas humildemente te peço, Senhor Jesus, caminha conosco, ilumina os nossos passos. E onde as nossas pernas não aguentarem mais, Senhor, sustenta-nos a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os corações aqui reunidos, envolvidos em Tua paz neste momento. Que todos os lares possam ser visitados e inundados de bênçãos esta noite. Obrigada, Senhor Jesus, por estar conosco. E te pedimos, fica entre nós. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Então, meus amigos, hoje nós estamos no capítulo 25 do livro Médico Jesus. E chegamos no meio e, como sempre, eu vou fazer a leitura. Depois passo a palavra para o Aloysio, para ele fazer os seus comentários. Deixem também o comentário de vocês, para que a gente possa interagir. Tirei a musiquinha aqui. Então, converse com o seu travesseiro. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. André Luiz. A consciência tranquila é base da nossa harmonia interior. E sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio e isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo.
Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios, apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se antes de qualquer remédio você não está precisando mesmo é se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para os seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários, enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo, formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sobre as bênçãos do médico Jesus. Aí ele destaca: muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Ai, amigo. Se esse travesseiro fosse fácil da gente conversar, né? Não, mas não é. Tem gente que não conversa com o travesseiro, chega lá e dá murro no travesseiro, e a gente tem que fazer carinho no nosso travesseiro, né? Olha, um exercício diário, né? Eu falo assim que a gente, quando se depara com essa leitura desse texto, e hoje na palestra da nossa Casa Espírita foi comentado justamente daquela passagem de Santo Agostinho, né, na questão do Livro dos Espíritos, né, como que eu fazia, né, faz o seu exame de consciência, né, e aqui o De Luca vai colocar, né, que a consciência tranquila é a base da nossa harmonia interior, né, aquela consciência que você consegue pôr a cabeça no travesseiro e consegue ter o sono dos justos. Mas veja bem, às vezes a gente acha que está com a consciência tranquila, mas no fundo, no nosso íntimo, tem algo que nos perturba o coração. Então a gente fala assim, eu agi assim porque o fulano falou aquilo para mim. Eu xinguei porque ele me xingou primeiro, eu blasfemei porque ele blasfemou. A gente tem sempre uma justificativa para a gente se colocar na posição de vítima. E para isso, além de conversar com o nosso travesseiro, a gente precisaria fazer um exercício de distanciamento. Ou seja, se a gente conseguisse sair do nosso mundo particular e se colocar no lugar do outro, que é um exercício difícil. Então aí a gente ia estar se vendo, falando com o outro, né, na condição, no corpo do outro, tudo o que a gente falou para ele e como que a gente reagiria. Porque a gente tem que sempre pensar que as nossas ações geram reações, seja num pensamento, seja numa palavra, seja numa vibração, tudo é energia. Então,
Veja aqui o que ele coloca na sequência. Se a nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, as nossas energias entram em desequilíbrio. E aí vai ser o quê? Você baixou a tua resistência, né? É aquilo que eu sempre coloco. Você faz a tua oração pela manhã, né? Faz a oração, você pede a proteção do teu anjo de guarda, dos amigos espirituais. Bom, aí você está envolto num halo de proteção, em um escudo invisível que nada penetra. Só que se você deixar-se entrar numa outra energia de desequilíbrio, vai ser uma porta aberta para que muitas doenças consigam te atingir. É que nem, por exemplo, pessoa, por que ela não pega a gripe? Porque ela está com a imunidade alta. Quando abaixa, os vírus, as bactérias estão tudo por aí. Quando a gente baixa a nossa imunidade, a gente dá margem para aquele vírus, aquela bactéria entrar dentro da gente. E aí vai também, não só do ponto de vista físico, como também o espiritual. E é difícil, né, a gente conseguir domar essas inclinações que a gente traz dentro da gente. Ah, mas você já não aprendeu que você tem que perdoar 70 vezes 7? Tá, aprendeu, a lição a gente sabe de cor, só que colocar na prática é o difícil. Tudo isso que a gente fala nas lives, nas palestras, é muito bonito. É lindo, maravilhoso. Nossa, a gente parece o ser iluminado em missão aqui. Só que não. O que a gente fala é para nossa reflexão. E as lições não caem por acaso. Não caiu para mim por acaso essa lição, né? Tem muita coisa aqui que eu tenho que colocar em prática. Ah, mas você fala tanta coisa? Falo. Mas vocês pensam que eu estou dando lição de moral? Não estou dando lição de moral em ninguém. Eu fico tentando melhorar em cima dessas coisas que a gente fala. É verdade, Fala um pouco, Dani, Aloysio. sinal. Hoje a Clara lembrou de você na live que ela fez, né, dizendo que nós que estamos aqui somos os primeiros a ouvir as lições, né? Porque a gente ainda tem um maior contato, porque a gente tem que ler uma vez, estudar, se preparar, meditar aquilo, para depois passar algo, tentar passar algo, compartilhar algo com o nosso próximo. Então, esse exercício começa conosco, né? E eu fico pensando, como que tudo começa em nós, né? Tudo começa em nós. Essa análise da nossa consciência é o ponto principal, o ponto de partida para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. Né? Quando o Santo Agostinho nos dá essa receita, né? Parece uma receitinha fácil de fazer, mas não é. Porque quando a gente tenta olhar para dentro de nós mesmos, a gente resiste. E a gente não quer enxergar, porque quando a gente enxerga, a gente tem que tomar atitude para a mudança. E a gente está, muitas vezes, acomodado, sendo do jeito que a gente é. Ou então a gente não está percebendo, a gente se vê de outra forma, a gente não se percebe realmente. Né? A gente se vê de uma forma, idealiza uma imagem para nós. Então, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente consegue compreender melhor o próximo, como você disse. Porque a gente consegue enxergar as nossas dificuldades e percebe que a gente está nesse caminho evolutivo. E o outro também. Então, por que eu espero atitudes de perfeição do outro se nem eu mesmo tenho? Né? E ter essa consciência tranquila é o ponto de partida para a gente instaurar em nós essa saúde, ou esse equilíbrio. Porque quando a gente, né, que ele vai falar muito da atitude para com o próximo, né, que é tão importante para nós, como Jesus nos ensinou, né, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de que fizessem a nós. E quando a gente tem alguma atitude em relação ao outro, que gera um dano ao outro, a nossa consciência em algum momento vai nos acusar. Vai nos acusar. E quando a gente se liga nessas vibrações de culpa e de remorso, aí, meu amigo, o negócio fica de complicado.
né? Fica complicado. Porque como é que a gente vai se libertar dessa culpa e desse remorso? Se eu não quero olhar para mim, se eu não quero me enxergar ainda como um ser falho e que preciso crescer tanto quanto o outro, né? O auto-perdão também faz parte do caminho, né? Eu me vejo, eu me percebo, eu sei que eu errei. E quando eu consigo me enxergar dessa forma, é que eu desfaço esses laços, né, Luiz? Exatamente. É uma questão muito interessante, né, que eu estava até analisando aqui quando ele vai falar, que os nossos erros podem permanecer ocultos dos tribunais terrestres, né? Mas a consciência não vai nos lembrar de todos os lances que prejudicamos, olha só, o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios. Aí uma coisa que eu achei interessante no parágrafo seguinte, quando ele vai falar assim, elas apenas se deletam quando a gente reequilibra perante a lei de amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Veja uma coisa interessante. Vamos pensar no computador. Se você tem um arquivo e você deleta o arquivo, você manda para onde ele? Para a lixeira. Tá? Então ele não ficou de todo ainda esquecido. Ele está lá em uma raiz. Você consegue até recuperar. Quando que a gente vai conseguir, quando a gente realmente tirar da nossa lixeira mental aquela sensação, aquele peso? Porque por mais que a gente se sinta injustiçado, por mais que a gente se sinta magoado, ferido, o perdão é um exercício de libertação. E a gente não consegue, quão difícil é perdoar. E normalmente você não tem que perdoar uma pessoa que de repente você nunca mais vai ver na frente lá. Vamos supor, você passou no sinal ali, você não reparou, a pessoa te deu uma buzinada, xingou, falou alguma coisa, você ficou chateada, magoada com aquela pessoa, mas você nunca mais vai ver aquela pessoa. Normalmente as pessoas que nos machucam, nos ferem, são as pessoas muito próximas do nosso relacionamento familiar, do nosso relacionamento profissional. É verdade. Então, aí vai ficar mais difícil para você conseguir exercer o perdão. E é difícil para você se libertar disso, porque se você conseguir tirar o rancor, que é um sentimento pesado, ainda vai ficar uma mágoa. E a mágoa é aquilo que eu falo, eu estou falando para mim, não estou falando para vocês não. A mágoa é aquela água suja que a gente fica bebendo todo dia. É verdade. E faz mal para a gente. Muito mal. Né? Vai intoxicando o nosso coração, né, Luísa? Porque ela fica Aí ali você como fica se com fosse com uma palpitação, com ferida. aperto no peito, com nó no estômago. Cada um vai reagir de uma forma, onde o seu corpo for mais sensível. É verdade. Mas eu acredito, Aloysio, que essa expectativa que a gente tem muito grande sobre o outro, é isso que nos gera tanta mágoa e tanta frustração, né? Sim. Porque a gente acredita que um familiar, um pai, um esposo, uma mãe, eles não, eles têm esse amor incondicional por nós. E a partir daí a gente acha que eles não têm, que eles nunca vão errar, né? Mas aí a gente volta naquele mesmo ponto. Todos nós estamos aqui em conjunto para aprender e evoluir. Então, aqui no mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar todos nós com pontos a trabalhar. Não existe perfeição ainda entre nós, né? Então, essa expectativa muito grande que a gente deposita nas pessoas, apesar deste amor que a gente constrói com elas, é que faz com que a gente se magoe, né? Se magoe. A Fabi falou uma coisa bem interessante aí, ó. Dá uma Uhum. olhada se você conseguir ler. Veja, peraí, deixa eu olhar aqui no Devemos computador. perdoar. Devemos perdoar não porque o outro merece. Devemos perdoar porque nós precisamos ter paz. E isso é muito verdadeiro, né? Porque
nesse movimento de perdoar, a gente se desliga dessas vibrações, né? Porque quando a gente está no mesmo patamar vibratório, todas as irradiações negativas que a pessoa emana para nós entram em sintonia. Então, nós recebemos essas vibrações. Então, quando nós já começamos, nós perdoamos, mesmo que a outra pessoa não nos perdoe, a gente já eleva um pouco o nosso padrão vibratório e a gente não entra mais em sintonia com essas energias, que a gente sabe que elas vão atingindo os nossos pontos mais frágeis do nosso organismo, físico e espiritual. Isso vai nos gerando as doenças, né? Como ele fala aqui do câncer, né? E tantas outras, né? Tantas outras doenças que a gente tem que... Eu falo assim, e a gente conhecendo o mecanismo, porque tem pessoas que não sabem, né? Que não sabem que um pensamento de mágoa, de ódio, esses pensamentos negativos fazem mal para a gente. E então eles acabam destilando esses venenos e não percebem que fazem mal. Mas, por exemplo, as pessoas que não sabem, tudo bem, desconhecem, mas a gente já sabe. E o duro que já sabendo, a gente continua persistindo no erro. Mais ou menos aquilo que Jesus falou lá. Até quando permanecerei convosco? Naquela passagem, quando ele não conseguia, os discípulos não conseguiram curar, expulsar o demônio, entre aspas, né, daquele jovem. Porque, Aloysio, tudo parte da nossa mudança, né? Porque os discípulos conviviam com Jesus, mas aqueles ensinamentos ainda não tinham transformado verdadeiramente os corações deles. Isso acontece com a gente também, né? A gente convive com o evangelho, a gente ouve palestras, a gente lê bastante, mas até onde esses ensinamentos transformaram o nosso ser ao ponto da gente não se abalar emocionalmente com o erro do outro? Ainda temos um longo caminho pela frente, né? E também a gente quer ter um sistema de controle, né? Eu acho que o nosso mal é querer controlar tudo e todos, esquecendo que são seres individuais. Ah, mas é meu filho. Ah, não é teu filho, ele está filho seu provisoriamente, é um espírito. Então não é nada teu, veio numa missão de você educar, você amar, você resgatar às vezes algumas dívidas do passado, porque por mais que possamos achar, o nosso círculo familiar tem sempre acertos para ser feito. Ninguém aqui, digamos, é tudo almas afins convivendo uns com os outros. A gente tem as diferenças. E é nos atritos que a gente vai se lapidando. Mas é duro bater a pedra com pedra, né? Sai faísca. Machuca mesmo. E a gente só vê mudança quando alguém desperta, né? Desperta a consciência para que a mudança aconteça, né? Porque se a gente ficar se chocando sempre alguém, vai ter que mudar de atitude. Porque a gente tem uma historinha que eu vi numa palestra, né? Que o cachorro estava sentado em cima do prego e ele só ele estava chorando, mas não se levantava, porque ainda não estava doendo o suficiente para que ele levantasse. Né? E assim é com a gente continua tendo as mesmas atitudes. A gente se machuca, muitas vezes a gente promove a dor do outro, mas ainda não é o suficiente para a nossa mudança, né? E é tão bonito quando ele fala, né, que quando a gente age no amor, quando a gente promove a reconciliação com o nosso próximo, é que a gente consegue, né, retornar a esse equilíbrio. Aí eu lembrei quando Jesus, quando em Pedro ele diz, né, que o amor cobrirá a multidão de pecados, né? As nossas dificuldades, os nossos erros só são remediados a partir do amor. E que a gente não deve esperar que o amor parta do outro, né? Tem que começar em nós. Exatamente, Dani, é verdade. Se quer algum comentário que o pessoal fez aí? Vamos. Tem tanto comentário aqui para cima. A mãe de Libras
Acho que o segredo é esse, compreender que todos nós erramos. Acho que quando aceitamos essa máxima de verdade, conseguimos evoluir. Deixa eu pegar o computador mais pra cá, que eu tô saindo do campo. Ah, a Nana colocou também, muitas vezes no corpo todo. Que foi, Luiz? Eu li o comentário do Ari aqui, pedra com pedra sai foguinho. Aí a gente volta lá nos nossos antepassados, lá, né? Descobrindo. É muito bom, gente. Hoje foi tão. Olha, depois eu recomendo que todos assistam a live com a Clara e a Elaine, que foi tão leve, foi tão gostoso. Eu dei Eu vou tanta. assistir, não, eu Foi estava muito no bom. compromisso, não deu para assistir, vou assistir depois. Foi muito bom. Ah, deixa eu ver aqui mais. A Débora colocou: não somos perfeitos, mas exigimos perfeição dos outros. Ah, a Fábio colocou também. Não, a Nana. Até porque, se estamos doentes, presos em nossas cadeias internas, como vamos amar o outro? Impossível, né? A gente tem que curar internamente para. Não, é difícil você, quando você entra no estado de vibração assim pesada, densa, é difícil de você romper, por mais que você queira. Parece que você pode até tentar orar, mas a oração parece que não sai. Você não dá abertura. É uma coisa tão engraçado isso. Porque eu já passei por situações difíceis que fala assim, poxa, como que eu vou sair desse emaranhado? Aí você tenta orar, você nem orar você consegue. Quão difícil é quando você está envolto numa névoa, sabe? Você precisa... E porque mais que a espiritualidade esteja ao teu lado, e com certeza está, a gente acha que está sozinho naquele momento, né? Acha que está sozinho, mas não está, a gente está junto. Só que eles não conseguem, porque a gente não dá abertura. A gente está tão fechado, tão enclausurado, que não dá abertura para a espiritualidade agir do teu lado. Está ali do teu lado, mas o que ele pode fazer? Você não dá abertura. É verdade. A gente se aprisiona nessas energias, né, Luiz? E, e às vezes a espiritualidade não, às vezes não, sempre, né? Porque a gente está sempre acompanhado de amigos benfeitores que tentam nos auxiliar, né? Nossos mentores, os espíritos familiares que prezam por nós, estão ali e a gente não consegue abrir mão desses sentimentos, né, que são prejudiciais para nós mesmos. Eu E quando... lembrei de uma história, Dani, que eu não lembro qual livro que está, um desses casos que o Chico, do Hilário Silva, alguma coisa assim, diz que tinha um homem, assim, era bem embrutecido. E parece que num dia, na noite, teve uma chuva muito forte e acabou, digamos, levando uma ponte. E ele precisava ir para a cidade de todo jeito. Ele pegou o cavalo dele, colocou na carroça e, né, estava nervoso, irritado, porque tinha chovido, que não sei o que, não sei o que lá, e foi, né, e foi batendo no animal, não sei o que, e não prestou atenção, né, achando que tinha ponte, e o rio, a chuva tinha levado aquela ponte, ele vem a desencarnar. Quando ele chega no plano espiritual, o mentor encarregado daquele trecho da estrada foi chamado à conta. Mas você não deu orientação a ele, que desse uma intuição que aquela ponte tinha sido levada pelo... Ele falou, dei. O tempo todo, desde o momento que ele acordou, eu mandei vibrações, eu dei intuição, tentei atrasar alguma coisa, mas ele estava tão embrutecido, tão animalizado, ao ponto de não conseguir sequer captar uma das mensagens. Ele estava mais animalizado do que o próprio animal. Então, às vezes, nós estamos num estado de vibração tão densa, tão pesada, que os nossos amigos espirituais não conseguem nos ajudar, que a gente não dá abertura. É verdade, Vigiar e orar e tem que ser na prática, não adianta só na palavra, a palavra é bonita. é bonito demais. Porque a gente espera tanto, né, que o auxílio venha até nós, né? Mas a gente não se prepara para receber esse auxílio, né? Para que a gente receba o auxílio, a gente necessita fazer esse trabalho.
E quando o De Luca nos convida a conversar com o nosso travesseiro, é disso que ele está falando. É necessário que a gente haja em relação à nossa própria mudança. Do que adianta a gente conhecer e ler, saber sobre Jesus, se a gente não trabalha a partir daquilo que ele nos proporciona de ensinamento? Olha, minha amiga Thaís, de Baton Rouge. Beijo, amiga. Então, Baton Rouge é uma cidade, né? é onde eu morava antes de vir para cá. Ah, sim. Entendi. Então, Aloysio, se a gente fica estacionado, como é que a gente vai receber? Como é que a gente vai ser curado? Como é que a gente vai ter condições de proporcionar ao outro a cura também, né? Exato. Eu estava vendo uma coisa que ele coloca aqui, até deu um destaque diferente no texto, né? O seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar-se antes de qualquer remédio. Você não está precisando mesmo é reconciliar-se com o seu irmão, solicitando perdão dos seus atos? Bom, não é que a gente só... A terapia é importante? Sim. O remédio ajuda, sem dúvida. Não resta dúvida. Mas às vezes a causa principal é justamente na reconciliação. Reconciliar é uma coisa... a palavra já é, né, reconciliar, é conciliar novamente, porque você já teve, como eu estava dizendo, não é uma pessoa estranha das suas relações, é uma pessoa que você teve convivência, você tem você teve, era uma pessoa amiga, era um familiar, era um companheiro de trabalho que você, por razões, né, que não vem ao caso discutir, houve um desentendimento, né? Eu quis falar que o número era 6 e você dizendo que o número era 9. Só que era o mesmo número olhado de pontos diferentes, de vistas diferentes. Só que na minha visão eu estou certo. Então, como eu acho que eu estou certo, eu não admito que a sua visão esteja correta. Porque eu tenho certeza plena e absoluta do que eu estou falando. Se eu tenho certeza do que é 6, como eu vou aceitar que você me fale que é 9? Não dá. Só que para você ir pela sua ótica, aquele número é 9. Entende? Isso é porque a gente não abre mão da nossa ótica. Não é? Nós somos muito egoístas. A gente quer ter razão a todo custo. E por mais que eu coloque frases de efeito para mim mesmo, você quer ser feliz ou ter razão? Não, muitas vezes eu sacrifico a minha felicidade para querer ter razão a todo custo. Porque a gente dá ouvido ao ego, né? O ego se satisfaz com o egoísmo e com essa vaidade de ter razão. Mas a gente sabe que não é esse o caminho, né, Aloysio? Exato. Aí uma pessoa começa a discutir, não, é azul ou é amarelo? Não importa se é azul ou se é amarelo, né? Você vai ficar tentando provar. Vai que a pessoa é daltônica, por exemplo, né? Vamos falar em verde, vai, pelo menos o daltonismo tem no verde. Então, é relativo também como eu vejo, né? Quem garante que a cor que eu estou vendo é da mesma tonalidade que você está vendo? Você fala assim, ó, pinta essa parede de azul. Eu pinto. Não, mas não era esse tom de azul que eu imaginei. Né? E aí a gente fica discutindo porque o meu tom é diferente do seu tom que você escolheu. Não faz sentido, né? A gente entrar nesses embates por coisas que não, né? E quando você falou da reconciliação, aqui o De Luca destaca o versículo de Mateus 5, né? 23 a 26. E é tão importante a gente, né? Eu raciocino esse versículo, né, que você se reconcilia com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele. O nosso momento de reconciliar com aquelas pessoas que nós temos diversidades, que nós criamos animosidades, é hoje. Né? É hoje, porque amanhã nós não sabemos se elas ainda continuarão próximas a nós. E também me vem em mente, Aloysio, que todas as vezes que nós procuramos a reconciliação com o outro, nós estamos nos reconciliando com a nossa própria consciência, não é? Então, a cura acontece de duas formas, né?
perdoo aquela pessoa, me desvinculo dessas energias relacionadas à mágoa, ao ódio. Ela está livre e eu também estou. Né? Então, quando a gente consegue se reconciliar com a nossa consciência, a gente se desprende da culpa, a gente se desprende do remorso, e assim a gente consegue caminhar, né, em busca da nossa cura espiritual, do nosso crescimento espiritual. Vamos ver o que a Adriana colocou aqui? O Ari está aplaudindo ela. Vamos ver. A espiritualidade cansa de nos dizer isso, nos traz essa mensagem sempre. A Thaís colocou aqui também, somos a imagem e semelhança de Cristo, ou seja, mini-cristos, né? Para que a gente possa realmente desenvolver esse potencial em nós, é preciso que haja mudança, né? Para que a gente aprenda realmente, né? Beba da água de Cristo, né, Aloysio? Para que a gente possa nos curar e também promover isso no outro. Eu aproveitando o próprio tema do livro, né, O Médico Jesus, que eu sempre digo que não existe... É sempre interessante a gente fazer as reflexões, tanto em relação ao nome do livro, como também na mensagem que vai ser lida, né? Porque a pessoa não deu, o autor não escreveu, não deu um título por acaso. Ele precisava, então jogou... Não, ele fez uma análise e colocou aquele título. E o Médico Jesus, você viu, ele fala do remédio, fala do terapeuta, mas qual o médico que nós devemos consultar primeiramente? É Jesus, que deu a lição ímpar para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, não é amar a Deus sobre todas as coisas, que isso estava no Antigo Testamento, não é amar ao próximo como a ti mesmo, também estava no Antigo Testamento. A lição ímpar de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor incondicional, independentemente da pessoa merecer o nosso amor, você ama pura e simplesmente. Porque o amor não está sujeito a essa condição. Eu só vou te amar se você me amar. Não, quem ama, ama por si só. Mas a gente ainda está muito longe desse amor que Jesus pregou, né? A gente fala assim, que existem 3 níveis de amor, que é o amor eros, que é o amor da posse, da propriedade, aquele amor mais carnal, o amor filios, que é o amor da amizade, e o amor ágape, que esse é o verdadeiro amor que Deus tem para com todos nós, né? É verdade, Aloysio. Nós ainda temos muito que aprender com Jesus em relação ao amor, né? Quando a gente observa toda a vida dele, a gente vê que ele amou em todos os momentos, até no momento de maior sofrimento dele, ele nos amou. E a gente barganha amor, né? Até hoje a gente ainda barganha amor com as outras pessoas, mesmo com aquelas mais próximas, né? Porque a pessoa convive conosco ou a gente convive com outra pessoa, nós somos amigos, nós convivemos, nós proporcionamos bons momentos àquelas pessoas, nós ajudamos dentro das nossas possibilidades, mas no momento em que a gente falha em algum pedaço, acabou. Acabou. Não é? Acabou. Aí vem o ressentimento, vem a mágoa, e a gente esquece de tudo antes, né? Aí a gente volta, né, na questão da imperfeição, né? A gente não consegue visualizar no outro a imperfeição, que também está em nós. Exatamente, né? Da mesma forma aquela trave e o cisco no olho, né? Também, né? A gente olha muito o cisco no olho do outro e não vê a trave enorme no nosso. Por isso que é importante esse exercício de empatia, né? De colocar-se no lugar do outro. É muito difícil, porque a gente já faz o julgamento, a gente já tem as nossas convicções, já temos as nossas razões, então é muito difícil você sair do seu mundo particular para se colocar no lugar do outro, para entender as razões por quê. Que talvez você, estando no lugar do outro, você certamente poderia fazer pior do que ele fez para você. É verdade, né? É verdade. A gente não sabe, né, vivenciando N coisas, a gente não sabe qual seria a nossa atitude, porque até o momento a gente, por exemplo, de espectador, quando a gente vai comentar alguma coisa, a gente fala, mas eu jamais faria isso,
né? Mas quando a gente se vê na situação de si, é que a gente realmente conhece, percebe os nossos sentimentos e vai ver qual é a nossa reação. Por isso que é tão importante a gente não julgar o outro, né? A É. gente não julgar o outro. E como ele coloca assim também, né, Dani? Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Porque não é uma pessoa. Porque quando você está, é aquilo que eu costumo dizer, se nós tivermos uma discussão, não vamos nem falar numa briga de vias de fato, vai, mas a pessoa tem uma discussão, por mais que ela, entre aspas, saia vencedora, ela vai sair chamuscada. Vai estragar o dia dela, a noite dela, por mais que ela ganhe a briga, vai entre aspas. Então não dá a energia que vibra nessa discussão, ela é tão densa, tão pesada, que se a gente tivesse a capacidade de visualizar aquelas emanações, seriam talvez raios terríveis que saíssem de um para o outro. Né? É verdade. Então, né, eu não sei se foi Emmanuel que disse que são como flechas, né, Sim. que atingem a nós mesmos e o outro. E... Pode continuar, meu amigo, te interrompi. Então, aí depois ele vai falar, né? Que tal darmos o primeiro passo? Olha só, ele vai colocar para a gente, eu achei até que fosse dar um passo rumo à reconciliação. Não, ele já vai falar numa situação diferente. Primeiro passo, formulando uma oração. Se você não consegue, no primeiro momento, reconciliar de plano com o seu inimigo, entre aspas, o que pode acontecer? Você fazer uma prece, mas uma prece sincera, não da boca para fora. Não, Pai Nosso, pronto, eu orei por você. Minha parte eu já fiz. Não é assim. O orar pode ser simplesmente falar: meu Deus, me perdoe, ajude, arrume uma forma para que eu consiga reconciliar. Não está fazendo bem para mim. Jesus não falou para nós assim: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei? É desse peso desnecessário que a gente vai catando. Eu falo assim, a gente é pior do que aquele caminhão de lixo. A gente vai pegando mágoa, ressentimento, vai guardando essa monte de coisa ruim pra gente. Aí depois você precisa de terapia, você precisa de remédio, você precisa de passe, de tratamento espiritual. Aí fica difícil. A gente mesmo arruma a mochila, né, Luiz? Sim, vai jogando pedras, lixo, né? Aí vai reclamando do mau cheiro ainda por cima. É verdade. Nossa, isso que você disse, porque esse movimento de orar já é um movimento amoroso, né, Luiz? Sim. Porque você está Você já está começando a consciente. quebrar barreiras, você está dando o primeiro passo. Você É, não conseguiu falar, ó, me desculpe, eu estava equivocado. Não vai sendo, ó, estava equivocado, não errei. Ó, como a gente é, você viu? Foi uma falha minha, né? Não foi um erro. não é, né? É, A mas gente é nossa, sempre condescendente com os nossos, né? Mas e cuidado que quando você for conversar com aquele teu irmão, às vezes é interessante você não passar muito a limpo a coisa. Porque as coisas ainda, aquela ferida ainda está com uma casquinha. E se você for, né, vai sair, vai sangrar novamente. Então, quando você for reconciliar, comece pela oração. Depois, né, você vai chegando. Mas não entra no mérito do assunto. não, Senão vai sangrar de novo. não. Por isso que o tempo é necessário também, até nesses processos, né, Luiz? Tem que começar um passo de cada vez. E a E prece, você não tem um ditado que precisa. fala assim, né? Que não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Você teve uma discussão num seio familiar, então você fala assim, não, vamos reconciliar antes de dormir. Né? Mais ou menos é isso. Só que às vezes não dá. Às vezes a coisa pegou tão pesado ali que você não consegue colocar em prática aquilo que está lá no texto acho que é bíblico, deve ser isso aí. Né? Que deixa o sol se pôr sobre sua ira, alguma coisa Eu assim. não sei. Não sei, sinceramente. Ai, Mas ai. é difícil para a gente colocar em prática, né? É difícil, sim. A gente acaba acumulando muitas coisas, não abre mão, né? Não abre Só que é mão. difícil, mas é necessário, é imprescindível. É, Até, ó, olha o absurdo dos absurdos. Até por egoísmo, perdoe. é, é. Por quê? Porque se você perdoar, você está pensando no seu bem-estar.
Então, pensando no seu bem-estar, eu vou perdoar porque eu não quero ficar guardando essa porcaria aqui comigo. Eu quero desvaziar Joga minha fora. mala, né? Eu quero desvaziar minha mala. Mas É. é sim, é tão A gente tem que importante. sair daqui, ó, com a mala leve, vazia. A gente já trouxe tanta bagagem inútil de outras existências, e a gente vai catar mais lixo para levar, para tentar resolver depois. Igual as meninas Como estão você falando falou, nós aqui. não sabemos quanto tempo temos. Aí o tempo, aí já não dá mais. Aí você vai ter que perdoar aquele que está no plano espiritual, aí já fica difícil, né? Quando a gente chega lá com essa mala tão pesada, as emoções são muito mais grandiosas, né? Do que quando estamos aqui. Então, por isso que é tão importante a gente deixar tudo, gente. Vamos levar só o necessário, mais nada, né? Que é o nosso coração mesmo preenchido de amor, de perdão, de caridade. Porque vamos deixar tudo para trás. Igual a Regina colocou aqui. Vamos levar Jesus junto conosco em todos os lugares. Melhor conselheiro não há, né? Antes de tomar qualquer atitude, de falar qualquer palavra, vamos reflexionar, vamos nos lembrar de Jesus, o que que ele nos aconselha, o como ele faria, né? Porque assim a gente vai colocando essas pequenas sementes de luz, né, no, em nossos corações. E outra coisa que eu lembrei, quando a gente se aconselha com o travesseiro, e a gente faz toda essa reflexão mental, de mudança, de atitude, é como se a gente estivesse preparando o nosso coração para que Jesus depositasse as sementes. Ele é o grande semeador das nossas vidas. Então, toda vez que a gente revira essa terra, tira fora as ervas daninhas, ela está fecunda para receber as sementes. Então, por que que a gente perde tanto tempo, Luiz? Olha, Dani, falar por que a gente perde tempo, porque a gente é muito cabeçudo. A gente vive dando cabeçada, a gente não aprende. Mas um dia Nossa, vai doer tanto, fala, pô, pera um pouquinho. Coloque em prática aquilo que você fala, não adianta só falar. Aquilo que eu digo sempre, fazer live, falar do evangelho, é muito fácil. As pessoas, eu tenho vergonha, tá? Que nem eu falo, né? É só a gente ter um pouquinho de conhecimento, né? Emprestar nossa voz, a nossa imagem e cara de pau. Isso aqui é fácil. O difícil é viver aquilo que a gente está falando. é Colocar verdade. em prática no dia a dia. Que nem o pessoal aqui em casa fala assim, que hora que chega o cara das 10? Né? Eu queria ser 24, 25 horas por dia o que eu sou nas lives. É Sinceramente, verdade. queria mesmo, de coração. É verdade. Mas um dia a gente aprende, né? De tanto bater a cabeça, a gente fala, pera aí, De escuta tanto lá um pouco as suas lives. não é? Você Ou então, falou. de tanto fazer live, vai entrar, né? De tanto a gente falar, a gente vai ter que absorver alguma coisa. E E eu uma vejo coisa, isso uma Dani, grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade para todos nós. e uma coisa que a gente, quando acontece qualquer fato em nossas vidas, a gente fica sempre reclamando daquele fato. E não para pensar o que aquela situação veio te trazer de crescimento, de conhecimento espiritual. A senhora que trabalha aqui com a gente, outro dia ela estava conversando comigo, ela falou assim, nossa, que ensinamento. Ela estava falando assim, que outro dia estava no ônibus, aí ela disse assim, que uma mulher estava falando assim, que a gente tem que agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Aí ela virou para a mulher, falou, tá, peraí, agradecer pelas coisas boas tá certo, mas pelas coisas ruins? Aí a mulher falou, sim, porque pelas as coisas ruins, o que a gente tem que agradecer porque traz ensinamento para a gente. Certo, é verdade. Né? E a gente não tem esse desprendimento ainda, né, Luiz? Não, Porque chega a dificuldade, a gente se aflige, a gente às vezes até blasfema, porque a gente acha que a gente está sendo vitimizado, né? sim, E a gente ainda não tem esse movimento de agradecer, né? Não tem. Pelo menos, vou falar de mim. Muitas vezes eu me aflijo, entendeu? Eu me desequilibro, eu tenho medo. Onde está a fé e a confiança nesses momentos, né?
E é por isso que a gente tem que sempre perseverar, estudar, refletir o quanto a gente puder, né, para que a gente possa conseguir colocar em algum momento em prática alguma coisa que seja. Em alguma coisa que seja. Exato. A mãe Libra está colocando, estamos na escola, aceitarmos que a Terra é grande escola. É verdade. Aqui a gente vai ter dificuldades, são nossos momentos de aprendizado, né? E aceitar isso torna a gente consegue ter uma visão mais leve, eu acho. Não que a dor, que a gente vai sorrir com as dificuldades. A gente sabe que aquele momento é necessário, que ele veio para nos ensinar, nos veio como oportunidade de crescimento, e assim a gente vai seguindo, né, Luísa? É assim mesmo, né? De erros em acertos, né? De tropeços em tropeços. Mas se tiver que tropeçar, tropece caindo para frente, né? Pelo menos é é um ótimo conselho. Perfeito. Vamos lá. A Dani colocou aqui: eu costumo em minhas orações agradecer pelo que tenho e pelo que não tenho, pois creio que tenho tudo o que necessito de Deus. Talvez o que possa desejar hoje não seja realmente bom para mim. Esse pensamento é muito acertado, né, Luiz? É, Às a vezes a gente... gente primeiro ser grato por tudo que você tem, não por aquilo que você não tem. Né? Mesmo porque o que você tem, com certeza seria aquilo que você tem, que você às vezes reclama que você não tem mais do que aquilo, já seria de grande valia para outras pessoas, né? É verdade. E a gente ser grato por tudo que a gente tem, e às vezes uma coisa a mais que você fosse conquistar, e a gente sabe que tudo aí é passageiro, né? A gente vai deixar tudo aqui, só vai te causar mais mágoas, ressentimentos, mais preocupações, mais angústias, né? É verdade. E quando a gente pensa, né, igual a Dani colocou aqui, que o que a gente deseja hoje às vezes não seja o melhor para nós naquele momento, né? É tão bom quando a gente tem essa consciência de que cada coisa acontece no momento em que nós estamos preparados para tal, né? Quando a gente vê Jerônimo, as provas que Jerônimo passou não são direcionadas a qualquer espírito. Então, existe toda uma preparação para que ele passasse por aquilo que ele passou nessa existência. Então, não adianta nós querermos algo que Deus sabe que ainda não é. Não é a nossa hora de exercitar aquele, né, de colocar em prática aquilo que a gente já começou a aprender, né? Então, vamos ter confiança, né? Isso é confiança, é fé, né? De ver, Sim. não é a hora ainda. E é interessante, você falou do Jerônimo, eu lembrei que ontem foi assistir o filme do Arigó, né? O Predestinado. E interessante a situação, eu não vou dar spoiler do filme, né? Porque não vem ao caso. Mas o próprio Jerônimo, né? Tem uma dos casos do Jerônimo que ele foi até o Arigó. E o Arigó não curou todo mundo. Tem um filho dele que ele não curou. Tá? Então não é assim porque ele curava, né? Não é assim que funciona. E quando o Jerônimo foi lá no local que o Arigó atendia, a cama do Jerônimo não passava pela porta. E aí o Arigó falou, traga o homem, né? Aí foram tentar passar pela cama, não passou. Aí o Arigó veio, olhou ele, né? O Arigó não, o Dr. Fritz, falou que o caso do Jerônimo era de 3 Cs. Cama, karma e calma. E não tinha o que fazer. Porque o Jerônimo veio já com essa, né, com esse planejamento, né, para exercitar a paciência, né, para aparar as arestas e também para ser exemplo para nós. Até parece que isso aí já não sei dizer, parece que o Roberto Carioca, aqui de Araraquara, né? Ele é carioca, mas mora aqui.
ele comentou que parece que um dos pedidos do Jerônimo no planejamento seria para vir mudo também. Aí a espiritualidade falou, não, você vai usar a voz para pregar o evangelho. E a gente vê assim, com tantas dificuldades, ele não se deixou abater, né? Às vezes você vê uma pessoa com um grau de deficiência assim, simples, que fica às vezes na rua pedindo esmolas, e você faz só não estamos aqui na condição de julgar quem quer que seja. Há espíritos e espíritos, né? Mas você vê, o Jerônimo com todo aquilo podia viver da mendicância, da beneficência pública, não. Fez um trabalho, desenvolveu a divulgação do Evangelho de Jesus com todas as dores e dificuldades que ele teve. Luiz, eu vejo o Jerônimo como um exemplo, um grande exemplo, né, de perseverança, de fé, e ele fez, né, com aquilo que ele tinha, que era a voz, né? Quantos corações Jerônimo tocou com a voz? Sim. E muitas vezes a gente, né, Jerônimo extremamente doente fisicamente, se ele se entregasse a isso, né, essas vibrações de tristeza, de ressentimento por estar ali, como seria totalmente diferente a vida de Jerônimo, né? Porque enquanto estava encarnado ali, aprisionado naquela cama, ele trabalhou, ele realizou. E quando ele se desprendeu, ele estava livre, né? E muitas vezes quando a gente se aprisiona tanto enquanto encarnado, quando a gente desencarna, a gente continua preso. A gente continua preso, né? É por isso que a gente tem que pensar como é importante a gente rever, né? Todos os dias um pouco as nossas atitudes, para que a gente possa aos pouquinhos ir encaixando as peças, né? Modificando o que a gente consegue, mas sempre se esforçando para que isso aconteça, né, Luiz? Eu estava conversando com uma amiga minha, estava analisando esse período da pandemia, né? E ela falou assim, né? Como que você, numa palavra, como que você avaliaria a pandemia? Eu falei assim para ela, um caos. Ela olhou firme e falou, nossa, complicado, né? Você sabe qual que é a palavra correta para esse momento? Desapego. Desapego. Me fez pensar e refletir sobre isso. Luísio, nossa, essa sua palavra me tocou profundamente, sabe? Porque enquanto a gente tá ainda vivenciando esse momento, quantas pessoas tiveram que desapegar de tantos amores, de tantas coisas materiais e aprender a recomeçar com tão pouco, né? E essa é a oportunidade da gente se desvencilhar da vaidade, do egoísmo, do orgulho, né? Quantas pessoas perderam seus empregos e tem que começar bem lá de baixo para rever outras coisas. Meu amigo. Desapego em todos os sentidos. Eu entendi o que ela quis dizer. Inclusive, não só das coisas materiais, mas dos laços familiares, que não é nada nosso, né? Não. Nem o nosso corpo é. Não. É tudo emprestado, né? E a gente ter consciência de como nós estamos usando tudo isso. A Ari perguntou se vai até às 23, a Clara falou que vai até meia-noite. Não, olha, nós já batemos 11 horas. Aloísio, eu deixo com você, meu amigo. Antes, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nós encerramos por aqui. Não, tá tranquilo. Então, eu gostaria só de fechar com um pequeno trecho. No início do texto, o De Luca destaca um trechinho de André Luiz, né? E ele está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 32,
E o título do texto do André Luiz completo é Na Saúde e na Doença. Depois eu vou publicar ele se as pessoas quiserem ler, mas eu vou encerrar com os 2 últimos parágrafos. Eles são bem pequenininhos, né? A parte que De Luca destaca é: o maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Aí ele vai colocar aqui, André Luiz continua. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. E termino com essas frases de André Luiz, que nos chama, né, ao reequilíbrio, né, usando da meditação, da prece, meditação no Evangelho, na meditação mesmo com a natureza, e que a gente possa se nutrir dessas energias que vão nos auxiliar no equilíbrio. Que a gente não se esqueça que nós estamos nesse processo de evolução. A dor nos chega como instrumento de modificação, de mudança, e que a gente tenha serenidade, buscando na prece a serenidade para passar por esses momentos, confiando sempre na vontade de Deus, né, no auxílio da espiritualidade. Nós estamos passando, sim, por dificuldades, mas não estamos sós. E que essas dificuldades não sirvam de empecilho para a execução do nosso trabalho. Porque, como aquela questão, né, do fio lá do Jerônimo, né, trabalha que o fio engrossa. Então, por maior que sejam as nossas dificuldades, as nossas situações que a gente está passando, vamos continuar trabalhando. Porque quando a gente trabalha, né, quem trabalha não tem tempo de arrumar problema. É verdade, é verdade. Vamos todos trabalhar no bem para nós mesmos e para o próximo, né? Sempre. Exatamente. Sempre. Olha o João aí, deu o ar da graça. Seja bem-vindo, João. Chegou para a prece da Luísa. Vamos à nossa prece então, Dani. Antes de mais nada, queria agradecer ao seu gentil convite de estarmos aqui reunidos com os nossos amigos queridos das 22 horas, que tão alegremente você veio para esse projeto, eu fico muito feliz. Luísa, eu que agradeço. Gente, então vamos neste momento convidar a todos para unirmos em pensamento, em coração, mentalizarmos ao nosso lado a presença deste amigo querido, nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, cada um que já passou por ela ou que vai assistir depois, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas a quem nos pediram preces e também aquelas que trazemos alguma mágoa, algum ressentimento em nosso peito, em nosso coração, que o perdão possa ser um instrumento da nossa libertação e que o nosso Mestre Jesus auxilie-nos a seguirmos em frente no caminho traçado por Ele. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, rogando que possa abençoar aos irmãos que passam necessidades ao longo do caminho, desamparados da sorte, perdidos muitas vezes em vícios, drogas, alcoolismo, irmãos nossos abandonados em asilos, orfanatos ou prisões, ou aqueles que estão passando por dores, dificuldades nos hospitais ou em seus lares. Agasalhe esses corações aflitos, Mestre, e dê-nos uma noite de paz e de harmonia. Que a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, junto com o grande médico, o médico das nossas almas, o nosso Mestre, Jesus, possa fluidificar as águas que nós estamos colocando
abençoando os lares de cada um de nós. E assim, agradecidos pela oportunidade, dizemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecendo aos nossos amigos pela presença, pelos comentários. Desculpa não conseguir ler todos hoje, mas Aloysio, de coração, meu amigo, que Deus te abençoe e que você possa sempre continuar conosco, construindo essas pontes, nos auxiliando nesses projetos, nos incentivando sempre a caminhada. E você, mora no meu coração. Igualmente, Então, Dani. Vamos assistir depois agora, então, a live da Clara com a Elaine, né? Que eu não assisti, agora eu vou assistir, então. E como sempre, queridos amigos, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Beijo, boa noite.